Faça a sua pergunta, fica à vontade aí. E que acaba também impactando o mercado, né? Lembrando que a gente entrou mais cedo com a nossa repórter dos Estados Unidos, falando que as bolsas da Europa também já estavam ali influenciadas, impactadas justamente por conta desse assassinato do ex-premier. Então, professor, gostaria de começar falando sobre ele que, como eu disse agora, foi o mais longevo aí da história do país, batalhou contra a deflação crônica do país com as suas ousadas políticas batizadas de Abenomics, né? Ele também buscou fortalecer as Forças Armadas do Japão, combater a crescente influência da China. Qual será o impacto da morte do primeiro-ministro japonês, principalmente da forma como ele foi morto? Como deve proceder agora as especulações? O que deve impactar isso, tanto na economia quanto na política mundial? Olha, é a primeira vez que a gente vê uma situação dessa acontecendo, acho, no Japão, né? O Japão, para mim, sempre foi um símbolo de civilidade e de civilização pela organização do país, pela forma como os japoneses fazem as coisas e principalmente pelo resultado que eles alcançaram. Não podemos esquecer que é um país extremamente pequeno e que durante muitos anos foi a segunda maior economia do mundo, hoje em dia é a terceira, e que conseguiu vencer vários dos problemas domésticos que enfrentaram, inclusive numa recuperação muito grande depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país foi devastado ali por ter perdido a guerra justamente. Mas o fato é que o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, hoje em dia eles chamam de Abe Shinzo, né, o primeiro sobrenome vem em primeiro lugar, mas uma das características importantes dele é que durante o seu segundo mandato, ao implementar o Abenomics, né, ele conseguiu fazer algumas coisas importantes. O Japão vinha sempre num clima não de recessão somente, mas uma situação de falta de crescimento. E aí, ele, por meio de várias medidas, como aumento de gastos públicos, incentivo em várias partes, ele conseguiu fazer com que o Japão retomasse algum tipo de crescimento econômico, se transformasse novamente num grande exportador internacional, porque o grande problema sempre foi que o produto japonês, que na década de 50 era considerado ruim, depois ele atingiu um nível de qualidade e preço internacionalmente que tornava o produto japonês não competitivo internacionalmente. Então ele conseguiu, através dessas medidas, recolocar o Japão como um parceiro econômico importante, globalmente falando. E, obviamente, ele enfrentava ali também a situação da ascensão da China, o crescimento econômico chinês e o medo constante de que houvesse alguma retaliação chinesa em razão do histórico conflitivo entre os dois países. E é por essa razão que o Japão sempre buscou nos Estados Unidos uma aliança importante para a proteção na região contra eventuais inimigos, incluindo inclusive a própria Coreia. Então, ele foi muito importante. Todos nós vamos nos lembrar quando quem assistiu o final da Olimpíada no Rio de Janeiro, dele surgindo vestido de Super Mario na ocasião, o que deu um toque especial, e ele gostava, e isso eu sei pelos canais diplomáticos, que ele gostava do Brasil, criou programas para que houvesse maior conhecimento entre os dois países, sempre foi favorável à comunidade Nikkei no Brasil, à comunidade japonesa no Brasil. Então, o Shinzo Abe foi, de fato, um primeiro-ministro importante. Mas eu acho que de todos os legados, o mais interessante foi a saída dele, viu? Porque ele tem uma doença que lhe havia deteriorado muito o organismo e ele entendia que essa doença estava tirando a capacidade de raciocínio dele. Então, para impedir que esta doença lhe dificultasse a tomada de decisões importantes que o país precisava, ele decidiu sair. Então ele faz esta carta, obviamente também teve o problema da pandemia, que lhe prejudicou politicamente, mas o ato mais interessante foi esta saída dele, justamente para impedir que ele não tivesse plena capacidade das suas possibilidades mentais para administrar o país.